Muito bem, dona Valéria. Oi, dona Maristela. Gente, como é que está o frio aí? Porque eu vou te falar uma coisa. Por aqui não tem solzinho, não. Só frio. Até coloquei, ó, uma mantinha aqui, ó, pra ficar bem quentinha. Imagino que vocês bonitinhas devem estar tudo debaixo da coberta, né? Que eu sei. Chazinho de abacaxi. Quentinho, gostosíssimo. Pra esquentar a alma. E sem culpa. Vou colocar uma música que eu escolhi, que fala sobre culpa. A música é O Terno Tracinho Culpa. É de uns caras aqui, mix, não sei o que, não sei o nome deles não, mas a música eu ouvi, acho que tem tudo a ver. Vou colocar aqui pra gente. Fico o tempo todo culpado, com culpa eu não sei do que. Quem vai me desculpar se eu não fiz nada de errado? Que mais que eu posso fazer? Será que as coisas que eu faço penso que não tem problema, na verdade são pecado? E é por isso que eu me sinto tão culpado. Ou será que a sociedade diz que é para eu ser contente quando eu fico meio triste? Ou até meio chateado, eu fico mais, pois acho que eu sou culpado. Desculpa qualquer coisa, minha culpa minha de pedir perdão. Culpa de fazer sucesso, culpa de ser um fracasso, culpa sua, culpa de cristão. Será que as coisas que eu faço penso que não tem problema, na verdade são pecado? E é por isso que eu me sinto tão culpado. Ou será que a sociedade diz que é para eu ser contente quando eu fico meio triste? Ou até meio chateado, eu fico mais, pois acho que eu sou culpado. Culpa se eu faço sucesso e culpa se eu fracasso. De todo jeito tem culpa. Que merda é essa? Então, a culpa, como eu coloquei lá no post, né? É uma culpa. Essa culpa é um sentimento verdadeiro ou é um sentimento falso? Que história é essa de culpa falsa? Porque tem esses dois tipos, né, de culpa. E esses sentimentos, de qualquer forma, são sentimentos que eles são regidos pelo nosso inconsciente. Deixa eu só tirar aqui o clipe aqui para não atrapalhar.
como é que eu vou tirar isso? Cadê? Pera lá, gente. Só um instantinho. Deixa eu ajeitar isso daqui. Ah, é a falta do óculos, né? Aí é culpada, porque não põe o óculos, como é que quer enxergar pra tirar o trem daqui? Essa é uma culpa real. Cadê? Tá. Sai. Agora vai. Agora vamos nós. Beleza. Agora sim. Pronto. Então, como diz a música lá, né? Culpa. É culpado, sinto culpa se eu faço sucesso. Mas também sinto culpa se eu fracasso. Então, de qualquer jeito, tem culpa na história, né? Por que tem culpa na história? Porque é o nosso sentimento. E esse sentimento, ele vem a partir da nossa consciência. E aí, por isso que eu coloquei lá no folder, né? Culpa falsa ou verdadeira. Porque nós temos essas duas possibilidades. E a culpa, ela caminha muito em contraposição à inocência. Quando nós estamos culpados, é porque a gente, de alguma maneira, a gente tem o sentimento de que aquela nossa ação, ela vai prejudicar a relação. Então, o que acontece? Eu quero ler para vocês, eu vou ler para vocês aqui do livro do Bert Hellinger, O Amor do Espírito. Ele tem uma parte que fala sobre a questão da culpa. E aí ele fala assim, ó, culpa e inocência servem ao mesmo Senhor. Por quê? Porque a culpa, assim como a inocência, ela está a nosso serviço, né? Ela está em nós e vai agir a nosso serviço. E aí ele continua, ele as atrela a um carro. Tanto a culpa quanto a inocência estão atreladas a um carro. Olha que analogia legal ele faz, ó. Guias numa direção e elas puxam o carro. Então, tanto a culpa quanto a inocência vão puxar esse carro. Como uma parelha presa a uma corda. Então, estão ali as duas, né? Como se fosse, vamos imaginar que fosse assim uma carroça e nessa carroça tivesse 2 cavalos. Então, os cavalos estão ali emparelhados e esses 2 cavalos, tanto o cavalo culpa quanto o cavalo inocência, eles vão puxar ali aquela carroça e os 2 estão servindo ao senhor dessa carroça. Olha que legal. E aí ele continua, ó, alternando seus impulsos. Então, ora o cavalo da culpa vai estar mais à frente, ora o cavalo da inocência. Não dá para os 2 caminharem juntos. Isso é fantástico, porque assim, ó, a culpa não caminha junto com a inocência. Um abre passagem para o outro. E aí ele fala, ó, alternando seus impulsos, fazem progredir o relacionamento e o mantém na trilha. Então, tanto a culpa quanto a inocência vai ser um combustível para os nossos relacionamentos. E aí ele diz, ó, às vezes tentamos tomar as rédeas nas mãos. Às vezes a gente tenta controlar esses 2 cavalos, o cavalo da culpa e o cavalo da inocência. Mas aí ele diz assim, ó, mas o cocheiro não solta, ele não solta as rédeas. Nesse carro, só viajamos como prisioneiros ou convidados. E o nome do cocheiro, quem conduz a culpa ou a inocência, é a consciência. Então, é muito legal, achei fantástico aqui essa parte quando ele fala isso, né? Que nesse carro, nessa carroça que tem a culpa, o cavalo da culpa e o cavalo da inocência conduzindo, puxando a carroça, que nós estamos ali ou como prisioneiros ou como convidados. Ou seja, o convidado não opina muito e o prisioneiro menos ainda. Por quê? Porque é a consciência que vai comandar esses 2 sentimentos, né? E aí, eu quero trazer aqui para o nosso diálogo terapêutico de hoje essa questão do inconsciente e
essa culpa, quando a culpa é verdadeira e quando a culpa é falsa. E aí eu vou trazer um estudo de caso de uma constelação que eu fiz. Essa constelação ela foi realizada em 2016. Ela foi realizada com uma professora. Olha o que é a força desse inconsciente movendo a gente a partir desse sentimento de culpa que a gente não tem ele claro. Nós não temos, nesse caso dessa professora que constelou, ela não tinha claro essa culpa. Por que ela fez o que ela fez? Ela não tinha, lembra lá que ele fala que nós somos prisioneiros ou convidados. Então ela estava completamente prisioneira desse cavalo da culpa. E ela não tinha a menor ideia, a menor noção, porque era uma coisa tão inconsciente que fazia com que ela se sentisse culpada, que fazia que... lembra que a culpa, no caso a culpa, ela faz o quê? Ai, gente, é um saco aqui. Ou põe óculos ou tira óculos pra ler ali o que vocês estão escrevendo. Mas deixa eu ver. Tá. Eu vou ficar sem o óculos pra eu não ficar aqui todo o tempo. Põe, tira. E aí, quando tiver faltando um tempo pra acabar, alguém me avisa, por favor. E aí eu olho, vejo se tem alguma pergunta e respondo, ok? Mas enquanto isso, vocês fazem favor de meter o dedo aí no coraçãozinho. Isso mesmo, gente. Mete o dedo no coraçãozinho sem culpa, por favor, tá bom? Então, vamos lá. Retomando aqui, agora que eu já consegui tirar os óculos. O que acontece? Essa culpa dessa professora estava tão escondida, mas tão escondida, que não fazia sentido para quem estava simplesmente de fora e vendo o que ela estava fazendo com ela mesma, não tinha sentido. Até que, quando a gente trabalhou a partir da constelação, foi possível a gente identificar onde é que estava esse cavalo da culpa que estava prendendo ela daquela maneira. Então, a história é a seguinte, o contexto é o seguinte. Essa professora, ela simplesmente, dentro de sala de aula, ela fez um comentário, uma intervenção com uma determinada aluna. Se não me engano, assim, eu não sei ao certo, mas a criança devia ter, tipo assim, uns 10 anos, eu imagino. E aí essa professora fez um comentário dentro da sala de aula, tipo um comentário didático, que a menina simplesmente se sentiu ofendida. A menina levou essa situação para os pais também se sentiram ofendidos, foram procurar a diretora da escola. No dia que eles foram procurar, a diretora os atendeu, mas ela simplesmente não tinha como ficar mais tempo com eles. E aí ela pediu para eles voltarem e tudo mais. O que aconteceu? Acabou reforçando o sentimento dos pais em relação ao que tinha acontecido com a filha dentro da sala de aula. E aí, insatisfeitos, certo? Como se eles estivessem na inocência, ok? Aí eles pegaram o quê? Eles pegaram aí essa rédea do cavalo da inocência, porque, segundo eles eram inocentes e a criança também. E olha que foi uma intervenção pedagógica. A professora comentou sobre a questão era sobre uma... Sabe quando a gente coloca água dentro da garrafa e coloca no congelador e aí fica gelado? E aí fica tomando aquela água gelada? Quando está muito quente, muito calor? Então a professora fez uma intervenção nesse sentido. Só que aí ela fez essa intervenção e ela acabou associando isso com uma questão física. Foi algo parecido assim. E aí, o que aconteceu? Simplesmente, quando eu fui trabalhar com a professora, antes eu precisei trabalhar com os pais, eu trabalhei com a educanda também, com a diretora e com várias pessoas da instituição. E aí, os pais estavam muito revoltados, mas muito revoltados, e como eles não tiveram aquele atendimento que eles esperavam, que eles queriam, por estar nessa situação da inocência, entende isso?
Como eu estou aqui como inocente, então eu tenho direitos, então eu quero isso e isso tem que me ser dado agora. Não dá para esperar para amanhã. Entende isso? Esse é do lugar da inocência que acha que as suas demandas precisam ser atendidas ali no tempo e na hora. É tipo a criança mesmo. E aí, como eles não tiveram essa demanda deles atendida, o que eles fizeram? Eles foram para televisão, eles foram para delegacia da infância e da juventude e foram para o juizado. E aí eu fui chamada para fazer o atendimento como mediadora de conflito. Então eu fui acompanhar o caso como mediadora de conflito. E aí, claro que eu usei a ferramenta da constelação para poder descobrir o que estava acontecendo por trás. Porque aí a primeira pergunta que eu fiz para a professora foi: professora, você fez o que os pais estão falando? Porque a primeira coisa que a gente precisa ter aqui é um relacionamento onde eu vá saber como agir. Para eu saber como agir, eu preciso saber o que você fez, o que você deixou de fazer. Aí ela falou: Gleice, eu fiz o comentário, sim, eu falei, mas eu não falei para humilhar a menina, eu não falei para isso, eu não falei, não foi, porque ela estava sendo acusada de bullying. E aí ela falou assim: não foi essa a intenção, eu fiz no intuito pedagógico, inclusive, de cuidar da menina, porque olha o que estava acontecendo. Beleza. E aí, então eu consegui lá com os pais, que eles não foi nem suspender o processo, mas que eles deixassem no pé que estava até a gente fazer as devidas intervenções. Beleza. E aí a gente fez as devidas intervenções, eles deram esse voto de confiança. E o que aconteceu? A professora fez outra coisa dentro da sala de aula com a mesma aluna. Aí eu falei: caraca, que merda é essa? Aí eu falei pra ela assim: professora, você tem noção do que você está fazendo com você? Porque a gente conseguiu, com muito custo, a gente conseguiu deixar a coisa aqui do jeito que tá. E aí tinha um período lá para aqueles pais, né, verificarem se realmente as coisas iam caminhar do jeito que a gente tinha falado, a partir dos acordos e tudo mais. E aí a professora vai e reincide. Aí eu falei: que é isso? Você tem noção do que você está fazendo com a sua vida profissional? Anos e anos como profissional da educação. E aí você faz isso. E aí, olha, vamos voltar a trazer onde é que está aqui o cavalo da culpa e o cavalo da inocência, né? O que aconteceu? Essa professora, ela queria muito ser mãe, mas ela, por algum motivo lá, não entrei no mérito da questão, ela não pôde ser mãe. E aí o que ela fez? Ela adotou uma criança. Essa criança que ela adotou, ela pegou essa criança em um determinado local, porque essa criança estava lá e ninguém queria criança e tudo mais. E aí a pessoa que cuidava do local deixou ela levar essa criança para casa dela, para ela convencer o marido dela de adotarem a criança. Mas isso foi fora dos trâmites legais. Por quê? Porque essa pessoa lá fez isso por ela. Eu sei que ela fez isso por ela e ela levou a criança, e no fritar dos ovos o marido apaixonou pela criança e tal. Então, com essa intervenção dessa pessoa do local, de facilitar isso para ela, eles legalizaram a situação e ela pôde adotar essa criança, certo? Aí olha o que é o raio da culpa e o raio da inocência. Então, primeiro, ela se sentia o quê? Culpada por não ter gerado uma criança, porque isso é esperado das mulheres. Então isso é o que é colocado para nós mulheres. Então, primeira culpa que ela sentia era a culpa dela não ter gerado uma criança. Aí vamos lá, essa culpa dela não ter gerado uma criança é uma culpa verdadeira ou é uma culpa falsa? Então, que a gente pense nisso, ok? Depois a gente volta nesse questionamento. Depois, ela tinha pego uma criança que era de outra família.
Mas a mãe que tinha gerado essa criança que ela adotou vivia num estado de prostituição. Então ela não queria criança, ela não tinha condição e eu não tenho certeza agora para afirmar isso, mas eu, se não me engano, se não me falha a memória, além de viver na questão da prostituição, ela também vivia na drogadição. E o pai da criança, ele era alcoólatra. Ou seja, a criança realmente não tinha como ficar com esses pais e ela adotou. Então, vem a segunda culpa. O que era a segunda culpa? Ela estava com um filho que não era dela. Por mais que ela estivesse fazendo algo de bom para essa criança, ela sentia culpada porque era uma criança de outra família. Aí vem de novo a pergunta. Essa culpa, número 2, é uma culpa falsa ou é uma culpa verdadeira? Lembrando que, de qualquer forma, seja a culpa falsa ou a culpa verdadeira, são sentimentos que nós temos e isso ele é gerado pelo quê? Pelo inconsciente, por aquilo que a gente pensa que vai afetar os relacionamentos, que vai prejudicar os relacionamentos ou que vai prejudicar ou que vai favorecer o relacionamento. Se eu penso que vai prejudicar o relacionamento, então é um sentimento de culpa que emana. Se eu penso que aquilo vai favorecer o relacionamento, então eu fico na inocência. Entende por que são dois cavalos e que eles não caminham junto? E aí, então, ela se sentia culpada por estar com essa criança que não era dela. Beleza. Aí a gente deixa essas duas informações aqui do ladinho e a gente entra em um outro lugar, em uma outra cena. O pai dela, quase certeza que era o pai, porque é o pai mesmo. O pai dela tinha falecido, ok? Então, quando o pai dela falece, ela fica muito desestruturada pela situação, porque tinha um relacionamento muito bom com esse pai e tal. E aí o que acontece? Ela, num primeiro momento, isso é super natural do ser humano, só que a gente não tem a noção disso, a gente não tem a consciência, isso não é consciente de que acontece. O que vai acontecer? Simplesmente esse pai morre e num primeiro momento ela fica com muita raiva desse pai. É com muita raiva mesmo, porque tipo assim, como é que ele me abandona? Como é que ele vai embora e me larga aqui sozinho? Ele era tudo pra mim, era meu Deus, era o meu herói, era o meu tudo. Como é que ele simplesmente me deixa e vai embora, né? Então ela fica com muita raiva desse pai. E aí entra em conflito. Como é que eu posso estar odiando esse pai porque ele morreu? Porque ele me traiu, quando ele morre ele me trai, me larga sozinha, me abandona. Como é que eu posso estar odiando esse pai se eu o amo tanto? Então assim, ó, enquanto eu amo esse pai, eu estou com o cavalo da inocência. Mas quando eu odeio esse pai, pera lá, gente, odiar o pai não é possível, a sociedade não permite não. Então o que acontece? Quando ela odeia esse pai, então entra quem é que toma as rédeas da carroça? O cavalo da culpa, e ela se sente culpada, certo? Então nós temos aqui já 3 situações de culpa. Beleza. E aí, nós vamos agora para uma terceira situação de culpa ou de inocência. O que acontece? Quando esse pai da professora morre, uma amiga dela entra nesse lugar do pai. Essa amiga ampara, dá todo o suporte, parará, e acalma esse coração dela. Essa falta desse pai, ela foi num primeiro momento, ela estava tão carente, tão sofrida, era uma dor tão grande, que essa amiga entrou e de certa forma, ela preencheu ali esse espaço dessa dor. Foi um curativo, um paliativo, certo? Aí o que acontece? 1 ano depois que o pai dela morre, essa amiga também bate as botas. O que acontece?
o mesmo sentimento. Como é que ela tinha tanta gratidão por essa amiga que tinha amenizado essa dor dela, parará, parará. Aí o raio da mulher morre 1 ano depois, ela fica com ódio da mulher. E aí o cavalo da inocência cede lugar para o cavalo da culpa. Aí ela vai de novo pro conflito. Pera lá, como é que eu posso amar e odiar? Mas presta atenção nisso, que esse que é o X da questão e é onde entra a constelação. Porque ela não sabe disso aqui que eu estou falando para vocês. Ela não tem a noção de que ela está se sentindo culpada porque ela odiou o pai e porque ela odiou a amiga que morreram, porque ela se odiou porque ela não pôde ser mãe, não pôde ter um filho, e ela se odiou porque ela simplesmente adotou uma criança, tirou essa criança da família, né? Fantasia da cabeça dela, porque na verdade ela fez foi um bem, né? Então assim, ó, isso não tá claro, porque se tivesse era mais fácil da gente lidar com isso, mas não está claro. Então o que que acontece? É essa consciência desses sentimentos de culpa, inocência, culpa, inocência, culpa, inocência, culpa, inocência, culpa, inocência, que vai fazendo com que a gente vá caminhando na vida e cavando a própria cova. Faz com que a gente faça o quê? Esses dois sentimentos vão fazer com que a gente crie situações para a gente sair da culpa. E aí é onde entra, onde a gente volta na primeira situação, onde a professora fala alguma coisa, faz uma intervenção dentro da sala de aula e o que que acontece? Isso fez com que ela fosse o quê? Que ela fosse julgada, condenada e culpada. Primeiro, por quem? Pela aluna. Segundo, pelos pais. E terceiro, ela foi parar no juizado. Porque aí quando ela reincide, aí os pais não quiseram mais me dar conversa, né? Porque aí quando ela reincidiu, os pais falaram, Gleice, a gente até confia em você, tudo mais, a gente acredita no seu trabalho, a gente viu o que você fez, tudo mais, mas não dá. Porque olha aí o que a professora fez. E aí não teve jeito, eles abriram um processo contra a professora. E a professora vem então para a segunda constelação, para o segundo momento do processo com ela, né? E aí olha o que revela a constelação. Porque até então ela não tinha colocado essa questão que ela era mãe adotiva. E aí ela põe então ali essa questão e olha que fantástico. O que no trabalho que foi feito da constelação, o que ela conseguiu acessar? Aquela educanda, ela era muito parecida, o rosto da menina era muito parecida com quem? Com a amiga dela que tinha morrido e que ela tinha ficado, então, tanto na inocência e na culpa. Ela ficou ali revezando esses sentimentos em relação a essa amiga, ao pai, a situação com os pais do filho adotivo dela e com o próprio filho adotivo. Então tinha essas situações onde ela ficava revezando entre a culpa e a inocência, né? E aí nessa constelação foi possível ela ver e ser trabalhado essas questões dessa culpa e dessa inocência, e ela conseguiu identificar que a aluna era muito parecida com essa amiga dela. Então, quando ela olhava para a aluna, suscitava. Agora, gente, olha que riqueza que é o nosso inconsciente. Olha a força desse raio, desse inconsciente. Porque o que acontecia? Quando ela olhava para a criança, ela lembrava, ela não lembrava lá na hora não, mas isso mexia com essas coisas que ela tinha vivenciado anos e anos atrás com essa amiga, que suscitava a história do pai, que na sequência suscitava a questão dela ter ficado, né, com o trauma, com essas dores da morte do pai. E aí, vamos lá, além disso, ainda associava com mais outras coisas, porque quando ela lembra do pai, ela também associava com a mãe que ela não pôde ser. E aí vocês conseguem entender, assim, encaixar as pecinhas do quebra-cabeça e ver como
que o inconsciente vai se movendo e vai encaixando uma coisinha na outra, vai ligando uma coisinha na outra, como se fosse um imã, e vai mexendo ali uma coisa aqui, desencadeia outra coisa lá embaixo, que desencadeia outra que tá mais embaixo, que tá mais embaixo. Ou seja, é lá no fundo do iceberg que tem aquilo que precisa ser mexido e que a constelação consegue acessar ali naquela sessão. E aí, quando ela viu isso, eu pude trabalhar com ela, então, o porquê que ela estava criando uma situação onde ela seria julgada, culpada e condenada, gente. Olha que fantástico que é isso. Olha que quantos anos seria necessário para revelar isso, e a constelação revela isso em uma sessão, em uma constelação. E aí, quando a gente viu isso, ela falou, que louco! E aí, a gente pôde trabalhar essas questões dela, tanto com os pais da criança, tanto com a criança, com o pai dela e com essa amiga dela. Além de trabalhar com a educanda e com os pais da educanda. E aí, olha para vocês verem que fantástico. O que aconteceu? A partir dos dois atos que ela cometeu dentro da sala de aula, a partir dessas duas intervenções, o que aconteceu? Ela foi julgada, condenada e culpada pela criança, ela foi julgada, condenada e culpada pelos pais, e ela foi parar no juizado. Aí o que aconteceu? A partir desta constelação, quando a gente pôde mostrar isso para ela e colocar as frases de solução, as frases de cura, o que aconteceu? No dia da audiência, os pais não foram. Olha isso. Por que os pais não foram? Não sei por que eles não foram, não. Os pais não foram, e nesse ato dos pais não irem para o juizado, o que acontece? Qual é o procedimento? Como eles abriram uma ação contra a professora, simplesmente, eles não aparecendo, ficaria encerrado o caso. Para reabrir o caso, eles teriam que pagar advogado, teriam que abrir um novo processo, parará, coisa que eles não fizeram. Mas olha o que é o inconsciente e o que nós fazemos para poder, de uma certa forma ou de outra, para que isso venha à tona, para que isso venha à consciência e possa ser sanado. Porque se não acontecesse esses dois atos que ela cometeu dentro da sala de aula, ela ia passar o resto da vida criando situações para se julgar, se culpar e se condenar. Gente, olha a força desse inconsciente. Ela chegou a ter que responder um processo. Olha isso. Porque ela julgava, ela condenava e ela culpava. E aí, olha a força do inconsciente. Se ela tivesse parado na primeira intervenção que ela fez em sala de aula, se ela tivesse parado ali, não teria ido parar no juizado. Ela não teria respondido, não teria aberto um processo contra ela, entende? Não teria. E aí, o que acontece? Ela precisou repetir de novo, porque o movimento, toda a movimentação que ela tinha nessa vida era essa, que ela precisava ser julgada, condenada e culpada. Esse é o movimento inconsciente de estar ali o tempo inteiro na culpa ou na inocência, na culpa ou na inocência. E aí, agora presta atenção, o caso dela, quem ia julgar era uma juíza. O que isso tem a ver, Gleice? Por que você está falando isso? Porque, o pai dela morreu, certo? Quem deu a vida para esse pai foi uma mulher. Aí, a amiga dela entra no lugar e vai embora. Então, de novo, uma mulher. Aí ela faz a intervenção dentro da sala de aula com quem? Com uma educanda.
Porque vocês já pararam para pensar? Se tinha mais ou menos 30 alunos na sala de aula, por que essa professora foi justo nessa? Tinha que ter alguma coisa lá embaixo, nesse inconsciente, para poder levar essa professora a mexer exatamente com quem ia dar no que deu. Então, era uma menina. Olha que coisa de louco. E aí, por fim, quem é que ia julgá-la? Era uma mulher. Por que o caso dela teve que parar na mão de uma mulher? Porque ela precisava ser julgada por uma mulher. Por quê? Qual era a maior juíza dela? Qual era a maior juíza dela mesma? Era ela, que se culpava, o sentimento de culpa que ela tinha em relação a esses fatos que eu coloquei. E aí, quando isso pôde ser trabalhado na constelação, quando ela viu isso, gente, vocês precisavam ver a felicidade dela, assim, e o espanto dela, que ela falava assim, como assim? Isso é muito louco, ué. Realmente é muito louco. É muito louco. E muito bonito. E muito profundo. Porque aí o que aconteceu? Quando ela viu tudo isso, ela pôde parar de julgar a si mesma, certo? E aí ela não precisou do desfecho de ter uma juíza para culpá-la, para condená-la ou para inocentá-la. Então essa é a força do nosso inconsciente. E aí agora vamos voltar lá na pergunta que eu fiz para vocês, das culpas, quando a culpa é real, é verdadeira ou ela é falsa. Então vamos lá. Antes disso, eu vou dar um outro exemplo do que seria culpa verdadeira e culpa falsa, para depois a gente voltar nas situações da professora, ok? Então, quando, por exemplo, se uma pessoa está dirigindo o carro e tem lá mais 2 ou 3 pessoas dentro do carro, certo? Ela está dirigindo o carro e tem outras pessoas no carro. E aí, em determinado momento, vem um carro lá na outra pista, bate e morre uma pessoa do carro que ela está dirigindo. Aí ela vai se sentir culpada, certo? Culpa verdadeira ou culpa falsa? Culpa falsa. Por que é culpa falsa? Não foi ela que infringiu lá a lei, que passou, que foi cortar um outro carro num momento que não podia. Não foi um ato dela, entende? Então, aquilo lá é uma culpa falsa. É uma culpa falsa que para ela é real, que para ela é verdadeira. E aí, ela pode, então, essa pessoa pode caminhar na vida, assim como essa professora, produzindo situações onde ela vai ser realmente julgada, culpada e condenada, porque ela já fez isso com ela. Entende isso? Que essa é a loucura do nosso inconsciente, é a nossa loucura da consciência, porque ela fica se sentindo culpada, então ela vai simplesmente criar essas situações. Beleza? Então vamos lá. E se, no caso, na verdade, ela estava dirigindo e tinha essas pessoas no carro com ela e foi ela que foi fazer uma ultrapassagem, inclusive, diga-se de passagem, num local onde não estava adequado, não estava pela sinalização do trânsito, ela não deveria. E aí ela faz essa ultrapassagem, tem um acidente e morre a pessoa. Aí a culpa é real ou falsa? Aí a culpa é verdadeira, é real. Por quê? Porque foi ela que fez. Ela, enquanto motorista, certo? Mesmo que fosse, por exemplo, ela fez essa ultrapassagem. Então, é real porque era ela que estava na condução. Diferente da outra situação, onde ela está de boa ali dirigindo e o outro da outra pista vem e bate nela e a pessoa morre. Então, são 2 tipos diferentes de culpa. Então, em uma ela é inocente, na outra realmente ela é culpada. Só que essa culpa, qual é a questão da gente identificar se a culpa é real ou se a culpa é verdadeira? Porque ela precisa ser trabalhada, independente se ela é real ou se ela é falsa. Que não dá é para você ficar carregando isso. E arcar com as consequências disso quando ela é real e quando ela não é real, você não tem que arcar com essas consequências, mas você precisa trabalhar isso para você abrir mão desse peso. Para você, então, para sua carroça começar a ser puxada, então, pelo cavalo da inocência e não mais pelo cavalo da culpa. Beleza. Então, vamos voltar lá no caso da professora. No caso da professora, a primeira culpa lá, quando ela se sente culpada,
porque ela odiou o pai, porque o pai morreu, e nesse movimento, nessa separação física, ela se sente abandonada, traída, rejeitada, parará, parará. Ela sentiu isso, certo? Ela sentiu culpa de ter odiado. Ela odiou. Essa culpa é verdadeira ou ela é falsa? Ela odiou. São sentimentos que a gente sempre vai ter. Quando morre alguém que é muito próximo e que a gente ama muito, o primeiro sentimento que a gente tem não é de tristeza, é de raiva. É de raiva porque aquela pessoa abandonou a gente. É de raiva porque aquela pessoa traiu quando morreu, quando foi embora. Então, é um sentimento, o sentimento é verdadeiro. Mas foi ela que matou a pessoa? Não. Então, é uma culpa falsa. Mas, de novo, é uma culpa falsa que para ela é real. Por quê? Porque ela se culpa por ter sentido esse ódio, essa raiva do próprio pai. Porque nós somos educados para sentir assim. A sociedade, ela simplesmente, ela dita, ela ensina que os filhos devem amar aos pais, independente do que eles façam. Esse sentimento de ódio e de raiva, ele não é um sentimento aceito, só que ele é um sentimento necessário. Só que a gente não vê assim, né? Então, de novo, essa professora tinha ela tinha então essa culpa que não era uma culpa verdadeira, mas que precisava ser trabalhada. A outra culpa, bem semelhante a essa do pai, quando ela se sente lá culpada porque ela ficou com raiva lá, julgou e tudo em relação à amiga. De novo, não é uma culpa real, né? Ela não fez nada para contribuir com a morte daquelas pessoas, então não tem por que ela sentir essa culpa, mas ela sente pelo sentimento que isso gerou nela. Depois, a culpa, agora olha só, a culpa em relação à criança. Por isso que eu perguntei para ela, falei, professora, olha dentro dos meus olhos e fala para mim, você fez isso? Fiz. Eu falei, mas não foi assim, e não foi isso, não foi aquilo. Mas ela falou, certo? Se ela falou, então aí tem a culpa que é dela, porque ela verbalizou. A intenção, não vamos mexer no mérito da questão, não era a questão da intenção dela, mas ela falou, e aí o outro interpretou. Então aí sim seria uma culpa real. Por quê? Porque ela fez aquele ato, entende? É diferente do sentimento. O sentimento de ter a culpa é algo que é normal, a gente sempre vai oscilar nesse sentimento, ou de inocência ou de culpa, ou de amor, ou de raiva, ou de ódio, né? Então isso é inerente do ser humano, é inerente. E o fato dela odiar não faz dela nem maior, nem menor, nem melhor, nem pior. Quando ela repete o ato, que ela faz de novo outra intervenção dentro da sala de aula com a criança, aí de novo também é porque ela, de novo, foi uma ação dela. E aí dos pais, olha que legal a ação dela, a culpa dela em relação aos pais. Ela drogava essa mãe? Não. Ela embebedava esse pai? Não. Ela contribuiu para que esses pais não tivessem condições de estar com essa criança? Não. Não. Então também era uma culpa falsa. Não era uma culpa, ela não sequestrou a criança. Ela não iniciou essa mãe e esse pai nesses vícios para ela ficar com a criança. Então entende que é uma culpa falsa? Ela se sentia culpada porque ela não podia ser mãe. E aí, pelo fato dela ter pego essa criança, e ela ainda julgava esses pais. E aí, olha a riqueza, né? Que aquilo que ela carrega aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Aquilo que ela carrega aqui, ó. E que é tão pesado para ela, que é o fato dela julgar essa mãe e esse pai por eles serem viciados, né? Ela pôde trocar, então, na constelação, ela pôde trocar este sentimento que ela tinha de julgamento, as acusações que ela fazia desses pais, ela pôde trocar
por algo, ó, bem mais leve. Essa caneta aqui, ó, para simbolizar. Olha o peso que era esse julgamento e que mantinha o cavalo da culpa aqui, ó, o tempo inteiro na frente. E aí, isso foi trocado pelo quê? Pela gratidão. Porque esses pais, por estarem nessa situação, foi o que possibilitou essa professora a realizar o sonho de ser mãe. Então, ela pôde trocar isso aqui, ela pôde abrir mão da culpa e entrar com inocência. Olha que coisa fantástica que a constelação possibilita, né? E a mesma coisa em relação ao filho que ela adotou. Ela pôde... Era uma culpa falsa, porque ela se sentia culpada de ter tirado essa criança dos pais biológicos. Só que ela estava fazendo um bem para ele. Mas na cabeça dela, ela se julgava, se condenava e se culpava. Olha que fantástico que é essa questão do inconsciente e da culpa e da inocência. Fala se isso não é fantástico. Agora eu vou pôr os óculos e ver se alguém fez alguma pergunta. Vamos ver. Eu disparo a falar, né, gente? Porque assim, eu amo isso que eu faço. Eu amo quando é possível trazer luz para as pessoas, para elas verem isto. Não tem nenhuma pergunta. Isso quer dizer que eu posso continuar falando. Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem. Não sei. Mas o desfecho dessa constelação mostra, prova a importância desse trabalho e por que o Bert Helling foi indicado para o Prêmio Nobel, né, gente? Porque é um trabalho... Eu tenho 13 minutos, tá bom, 13 minutos. Então mostra, né, por que o Bert Helling foi indicado para o Prêmio do Nobel da Paz. Porque vocês imaginam, gente, essa professora, vocês imaginam como que essa mulher se sentia tendo, de repente, ameaçado toda uma vida profissional. Vocês já pararam para pensar nisso? O que é a força desse nosso inconsciente? Como ele nos move para essas situações que de repente, no caso dela, por exemplo, iam ser o quê? Mais de 30 anos de profissão que iam ser jogados pelo ralo. Porque vocês já pararam para pensar? Qual era a escola que ia dar um trabalho para essa professora que tinha um processo contra educando? De bullying. Então é muito importante. Eu vejo o tanto que fazia jus, né, essa indicação e inclusive se ele tivesse ganhado, né, o Prêmio Nobel da Paz, o Bert Helling, porque é um trabalho da maneira como ele sistematizou e que ele trouxe pra gente, que ele divulgou, né, porque foi ele que simplesmente viralizou a constelação, que é esse trabalho fantástico, onde a gente pode acessar esse inconsciente de uma maneira tão rápida, de uma maneira tão eficaz, e a partir dessa situação, a partir desse identificar, você poder mudar. Gente, eu sou apaixonada demais. Nessa constelação, então, assim... Como eu fiquei agradecida pelo fato de conseguir trazer isso à tona e ela simplesmente, a professora, abrir mão do cavalo lá, da culpa e o cavalo da inocência assumir. É bem isso mesmo que o Bert Helling fala aqui, né? Ó, agora tem que pôr óculos. Mas é bem isso daqui, ó, quando ele fala, ó, culpa e inocência servem ao mesmo Senhor.
Ou seja, tanto a culpa quanto a inocência estava a serviço dessa professora. E aí, ele comparar, né? Que é um carro e que existe um chofer. E que o chofer é a nossa consciência. E quando ele fala que nesse carro, a gente entra nesse carro como prisioneiro ou como convidado. Gente, isso é fantástico, porque essa professora, ela estava prisioneira. Ela estava prisioneira dela mesma, dos julgamentos que ela fazia a ela mesma. E não só julgava, como além de julgar, ainda condenava, né? Gente, você tem que é forte demais esse inconsciente. Você vê a pessoa simplesmente ela entrar, ela criar uma situação onde ela estaria diante de outras pessoas que estariam condenando ela, julgando, culpando. Gente, eu fiquei maravilhada com o fato de, no final, depois que ela tomou, então, o cavalo, as rédeas do cavalo da inocência, abrindo mão do cavalo do julgamento, da culpa, e simplesmente os pais. É a questão da sintonia, né? Se ela não precisava mais se condenar e se culpar, então ela não precisava de alguém externo para fazer isso. Olha a força. Olha a força do inconsciente, olha a força do que é esse sentimento de culpa. E aí vamos pegar os últimos minutos que a gente tem aqui para a gente poder levantar algumas perguntas para vocês refletirem sobre elas. Quais são os seus cavalos de culpa? Quais são? Você se sente culpada pelo quê? Quais são os seus cavalos de culpa? Quais? Você se sente culpada quando seu filho está adulto, quando seu filho adulto está com fome e você não faz comida para ele? Você se culpa por isso? Você fica presa nisso? Você se sente culpada quando você não lava, não passa pro seu filho, que já é adulto? Sua filha que já é adulta? É uma culpa falsa ou é uma culpa real? Dorme com essa. Beleza, Ana Paula. Mas a gente, se são 8 horas, então a gente ainda tem 10 minutos. Minha mãe não sabe se culpa de jeito algum por não fazer minha comida. Que bom que a sua mãe não se culpa por isso. Isso quer dizer que nesse carro, nessa carroça aí da sua mãe, quem está então dominando aí, qual cavalo que está dominando é da inocência, porque ela realmente é inocente, porque ela não tem que fazer comida para você se você é um adulto. Não tem. O que seria outro cavalo de culpa que a gente carrega? Ah, tá. Quando a gente não vai à missa no domingo, ou quando a gente não vai no culto, a gente fica na culpa ou a gente fica na inocência? Como é que é isso? E quando a gente comete uma multa de trânsito, nós estamos na culpa ou nós estamos na inocência? Como é que é isso? São coisas para a gente começar a se perguntar. Por isso que aqui é diálogo terapêutico. Porque a partir do momento que eu trago essa constelação que eu fiz, a partir desse estudo de caso, é possível a gente correlacionar na nossa vida. Ana Paula, o chofer é a consciência. Agora a gente tem a consciência, mas aí, Ana Paula, é que está o X da questão. Porque como a consciência é o chofer, a gente tem que olhar qual é a nossa consciência. Porque que consciência que você está? Entende? Como é que essa sua consciência foi gerada? Você está em qual das consciências? Na consciência universal, na consciência de grupo ou na consciência individual? E aí, como é que é isso? Porque lembra, a professora, o que ela fez? Por conta de querer manter uma relação,
nessa relação, na consciência da professora, Ana Paula, o ódio não era permitido, mas ele veio. Aí é que tá, entende? Porque não adianta a sociedade negar a raiva, negar o ódio. Não adianta ela negar isso, porque ela nega, mas isso continua latente dentro da gente. E aí, quando a gente sente isso, é hora que a gente se condena, que aí quem pega o chofé, quem pega as rédeas ali é o cavalo da culpa. Por quê? Porque foi ensinado que eu não posso odiar. Entende? Que a gente tem que ter cuidado com essa consciência. A consciência é diferente de trazer para o consciente. É diferente. Entende isso? Consciente é a professora se tornou consciente daquilo que a consciência dela estava fazendo com ela. A professora na constelação, ela pôde trazer para o consciente aquilo que estava inconsciente, então estava escondido, estava lá no fundo do iceberg. Gente, é assim, ó, nós somos, o ser humano, ele é de uma capacidade, ele é de uma inteligência e ele é de uma estrutura. O nosso cérebro, gente, é o melhor dos computadores. Agora, o problema é que nós temos o melhor dos computadores, mas nós não fomos educados, a gente não foi ensinado a manipular o melhor dos computadores que existe e que jamais vai ter um para superar esse. Só que aí a gente não tem essa capacidade de lidar com todos os recursos que o nosso computador nos oferece. Essa é a verdadeira questão. E é por isso que a gente precisa do auxílio do outro, do terapeuta. E aí, assim, eu não abro mão da constelação. Eu trabalho com tudo pra mim, assim, é de todas as ferramentas que eu tenho, eu uso várias. Eu, inclusive, junto uma com a outra, porque, assim, ó, traz uma clareza, traz uma luz, numa rapidez, entende? Eu fiz uma constelação ontem, que, assim, depois eu vou falar dela em outra live, que outra, que o cara como que é? O Hércules, né? O Hércules lá do Rio de Janeiro queria ver a respeito do papel dele de pai e do papel dele de filho. E aí foi perfeita a constelação, assim, foi fantástica. Ele saiu até meio abobalhado. Tipo assim, como é que pôde aparecer tanta coisa e eu nunca tinha visto a pessoa antes, então eu não sabia da história dela. Então não precisa contar histórias, porque essas historinhas, na verdade, são histórias que a gente cria na nossa cabeça, a gente cria essas historinhas pra gente dar conta de lidar com essas questões que estão ali, ó, latente dentro de nós, como a questão da raiva, do ódio, da tristeza, da angústia. A gente cria historinhas para justificar a gente ter sentido aquilo, já que isso não é aceito socialmente. Entende? Não é aceito. Bom, foi lindo estar aqui com vocês. Eu acabei esquentando, né? Porque eu tô meio chá e eu gesticulei, eu tô aqui com a minha mantinha, toda quentinha. Então eu nem vi o tempo passar. E a gente só tem 1 minuto agora para finalizar. Então, vocês já sabem que todo domingo agora o nosso horário é às 19h10. Porque eu nasci no dia 19/10. E aí, gente, por que vocês não vão lá, hein? Olha só, vocês podiam... Eu vou enfiar uma culpa em vocês. Vocês são culpados porque vocês não vão lá e não se inscrevem no canal do YouTube. E aí vocês não ficam vendo os vídeos que eu tô falando, que eu tô fazendo, mostrando esse monte de coisa. E aí vocês vão ficar aí, ó. O cavalo da culpa de vocês vai continuar puxando a rédea. Porque se vocês estivessem indo lá, se vocês estivessem se inscrevendo, se vocês estivessem vendo lá o material, o que ia acontecer? De repente, vocês deixavam o cavalo da culpa e deixavam o cavalo da inocência tomar as rédeas da vida de vocês, entendeu? Isso aí. Se eu fosse vocês, ia lá. Porque tem um monte de coisa legal lá. Que vai ajudar vocês a saírem. Isso mesmo, escreve mesmo, Cleide. E deixa eu ver aqui, ó. É muito bom, Ana Paula, estar aqui com vocês. Eu acabo crescendo muito também. A missa, acho que é inocência. A multa, culpa nossa mesmo. Depende. A gente tem que ver várias coisas. Porque, de repente,
É uma consciência que estão colocando na gente, igual pra gente andar a 40 por hora? Não dá nem pra você mudar de marcha, você já levou multa. Não, sou inocente. Inocente. Me declaro inocente.